Tá, então, pessoal, para a gente começar, essa nossa disciplina ela vai ser basicamente uma continuação do que a gente tem na nossa disciplina 1, né, de avaliação de impacto, onde aqui a gente tem um panorama geral sobre as questões ambientais, né, e as ferramentas que vão dar suporte ao processo de avaliação de impacto ambiental. Então, a função central aqui já é a gente começar a mexer de maneira mais direcionada sobre as ferramentas que vão proporcionar a gente começar a fazer uma avaliação de impacto ambiental. Tá? Então, dentro dessa estrutura, a gente vai começar a direcionar para o que nos interessa. Então, a minha perspectiva aqui é que a gente consiga fazer a disciplina o mais próximo do que é a atividade prática. Tá? Infelizmente, como eu não estou no município, a gente realmente não vai ter como atuar em atividade de campo, mas isso aí a gente pode programar depois, num outro momento, separar um período no cronograma de vocês para que quando eu esteja em Marabá, a gente possa fazer umas atividades de campo para consolidar a disciplina, não tem problema. A última vez que eu ministrei essa disciplina já tem um tempinho, a gente chegou a passar um final de semana acampado na Serra das Andorinhas. Eu nem sei se ainda pode fazer isso hoje, nesse sentido. Então, lá nós fizemos, num final de semana, um aulão de campo, onde a gente discutia não só a parte de avaliação de impacto, como também a de recuperação, né? De acordo com o que a gente identificava de impacto e fazendo a proposição de medidas mitigadoras ou compensatórias aos impactos ambientais identificados, para que a gente pudesse também atuar no processo de recuperação de área. Então, dependendo da possibilidade, a gente pode marcar isso com a turma para fazer essa atividade de campo futuramente. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa questão, porque vocês sabem que tem disponibilidade de ônibus, questão de combustível, uma série de fatores. Então, eu não posso prometer nada, mas a gente pode tentar programar isso para o próximo semestre de vocês. Tá? Então, focando aqui na nossa disciplina, vamos trazer para cá, só para que a gente comece, né, a discutir a matéria, fazer uma apresentação rápida aqui sobre a disciplina. Então, a função central aqui nessa disciplina é trabalhar, né, as etapas necessárias na elaboração dos estudos de impacto ambiental e os métodos necessários à sua aplicação. Então, primeiro, para que a gente comece a compreender, existe uma prerrogativa que dá suporte à avaliação de impacto ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Significa dizer que, a partir do momento que existe uma prerrogativa legal, existe uma legislação ou um conjunto de legislações e normas que são aplicáveis ao processo de avaliação de impacto ambiental, que está amparado pela legislação no contexto no qual a gente trabalha principalmente a tutela do bem ambiental, a proteção, a avaliação de impacto ambiental ele passa a ser essa ferramenta. Tá? A gente vai fazer um panorama geral sobre a avaliação de impacto. Eu vou trazer um pouquinho rapidamente para a gente discutir acerca das legislações, tá, que recaem sobre esse fator. Eu sei que vocês já viram algumas coisas em AIA 1, mas só para a gente fazer um feedbackzinho, dar uma lembrança rápida, para que a partir daí a gente comece realmente a discutir sobre a avaliação de impacto ambiental. Tá? Pelo ementário de vocês, tá? Então, o que é que nós temos aqui prioritariamente? Tá? Pelo ementário de vocês, a gente tem conhecimento de projetos de avaliação de impacto, delimitação da área de influência, situação de base e diagnóstico ambiental da área de influência, aí entra o que a gente normalmente já trabalha, meio físico, biótico e antrópico. Tá? Vocês vão escutar alguns termos como meio físico-químico, a questão do meio biológico e o meio antrópico, ou também conhecido como a parte socioeconômica, em algumas matrizes de interação, inclusive é abordado dessa forma, né? A questão socioeconômica, não a questão antrópica, especificamente, mas é mais definições que são utilizadas de acordo com o interesse do autor ou o que versa cada autor nesse sentido. Tá? A nossa bibliografia base é aquele livro do Sanchez, né, de avaliação de impacto ambiental, que ela é extremamente completa. Eu acho hoje nós teríamos aí uma das
das bibliografias mais completas que nós temos a esse respeito. Então, acaba sendo aí um dos melhores instrumentos que a gente pode estar utilizando nesse sentido, tá? Então, peguem na biblioteca. Quem não tem esse material, a gente tem esses livros. Eu não sei quantos exemplares tem na biblioteca de Marabá. Eu acredito que pelo menos uns 5 exemplares devem ter. Mas eu acho que hoje vocês até encontram isso em PDF pela internet. Tá? Eu realmente nunca procurei, eu não tenho esse material em PDF. Mas acredito que vocês conseguem encontrar boa parte desse material em PDF. Tá? Então, parte desse pressuposto, identificação e análise dos impactos ambientais, a estudos de medidas mitigadoras, programas de monitoramento, prognóstico de qualidade, métodos de avaliação de impacto, tá? Métodos aplicáveis, critérios abordados, classificação das técnicas e suas funções analíticas, métodos de avaliação, ad hoc, listagem de controle ou checklist, como a gente chama, simples, descritivas, escalares, listagem de controles escalares ponderadas, matrizes de interação, que aí basicamente trabalha na questão de magnitude e importância dos impactos, redes de interação, diagramas de sistema, sobreposição de cartas, ou overlayer, que é a parte principalmente sensoriamento remoto, georreferenciamento, sobreposição de imagens. Eu já orientei vários TCCs nessa área, inclusive a gente faz, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, mas a gente vai abordar isso um pouco mais à frente. Quando a gente tem sobreposição de cartas ou overlayer, o que é que a gente faz basicamente aqui? É trabalhar a questão da interpretação das imagens e construção de cenários. Então você tem, por exemplo, vamos dizer que eu tenha um acervo de 20 anos com intervalo de tempo aí de 5 anos para cada imagem de uma determinada área de avaliação. Então, eu tenho como, através dessas imagens de satélites, fazer um levantamento sobre, né, as alterações que ocorreram nesse intervalo maior de 20 anos, com imagens a cada 5 anos, que vai me mostrar como o cenário está se comportando. Ou seja, eu consigo avaliar o avanço da degradação ambiental ou da expansão antrópica na área, de alguma atividade econômica que esteja se realizando. Então, vamos lá. Questão de desmatamento, questão de garimpos. Com base nessa estrutura, eu tenho como analisar o avanço de uma atividade de desmatamento, o avanço da atividade de garimpo numa determinada área e como essa área está se comportando. Porque existe, à medida que eu for exercer uma pressão antrópica no meio, uma reação. E essa reação é como o meio ambiente se comporta diante daquela pressão antrópica. Ou seja, possivelmente ela vai entrar em estado de degradação. Porque a velocidade com que eu estou depreciando, com que eu estou retirando os recursos naturais, com que eu estou fazendo supressão de cobertura vegetal, por exemplo, é muito maior do que a própria capacidade do meio, né, de começar a se recuperar diante daquela pressão. Então, ao longo desse intervalo de 20 anos, a cada 5 anos com uma imagem de satélites, eu já consigo, né, visualizar qual é o cenário futuro. Outra ferramenta que é muito utilizada, a gente nem aborda tanto aqui, mas é a questão da modelagem ambiental. A modelagem matemática é uma outra ferramenta que nos proporciona essa questão. Por quê? Ele vai exatamente gerar, né, um modelo matemático diante de uma simulação. É muito utilizado, por exemplo, para o processo de análise de dispersão de poluente, de carga poluidora, por exemplo, no corpo hídrico. Mas eu também posso gerar cenários mediante processos de degradação ambiental em determinadas áreas. Desde que eu entre com as informações corretas, eu tenho como prever como vai se dar ou como vai estar aquele meio no futuro mediante essa pressão que foi exercida. Tá? Então, a partir daí, eu quero que vocês comecem a compreender que, quando a gente está tratando de avaliação de impacto ambiental, nós temos uma diversidade de ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo. E, diante disto, a gente vai adequar qual é a ferramenta mais propícia para aquele estudo de caso em questão, para aquela situação que a gente está avaliando. Tá? Então, matriz de interação, sobreposição de cartas, modelo de simulação e
modelo Neurofuse, que também trabalha com cenários de uma maneira geral. Tá? E aí a questão de respostas a situações que possam estar sendo exercidas no meio ambiente. Tá? 60 horas. Então, basicamente, a gente vai desenvolver algumas atividades, né, ao longo da disciplina, que eu vou estar passando para vocês. Basicamente, a gente vai estar conversando muito, e o material que eu vou estar mandando, eu vou estar mandando pelo grupo do WhatsApp, que aí fica mais fácil a dinâmica. Né? Nós vamos analisar alguns projetos e a elaboração de uma avaliação de impacto ambiental que a gente vai fazer. Tá? Então, as atividades elas vão ser corriqueiras, você já me conhece, então já sabe aqueles tipos de exercícios que eu costumo passar durante as aulas. A análise de projeto, eu estou verificando alguns estudos de impacto ambiental para que a gente possa, com base nesses estudos, fazer uma avaliação do documento. Tá? Então, eu vou ver como é que eu vou fazer, porque quando a gente está falando de EIA, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar algum documento dessa natureza, ele é muito completo, complexo, e ele tem muita informação também. Então, diante dessas questões, a gente precisa avaliar como é que a gente vai fazer essa análise de projeto. Então, eu vou verificar se eu vou pegar um estudo de impacto ambiental e aí a gente vai dividindo em equipes, cada um analisa um determinado componente do estudo, ou se eu vou passar para cada equipe um estudo de impacto ambiental. Tá. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa entender? Quando eu estou falando de avaliação de impacto ambiental, basicamente a gente precisa compreender que ele é executado mediante uma necessidade legal. O que eu quero dizer com isso? Existe uma legislação que dá suporte à necessidade da avaliação de impacto ambiental como um elemento a ser utilizado no processo de proteção ambiental. Quando a gente está falando de direito ambiental propriamente dito, qual é a nossa principal preocupação? É a tutela do bem ambiental, ou seja, como eu tenho meios para resguardar este meio ambiente para que ele tenha a manutenção dos seus serviços ambientais e a regulação da sua funcionalidade, de certa forma, de maneira equilibrada. E, a partir daí, né, a função é trabalhar através da sustentabilidade, ou do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Basicamente, compreende a interpretação de que eu preciso explorar e utilizar os recursos naturais hoje para atender às nossas necessidades, de maneira que eu não impeça as gerações futuras de atenderem às suas necessidades. Ou seja, é o uso racional do recurso, baseado no princípio da conservação. Tá? Então, a base da legislação ambiental ela vem com essa característica, com essa vertente, que é exatamente trabalhar a exploração racional, o uso racional do recurso, para que a partir daí, o que aconteça? Nós possamos atender às nossas necessidades e manter um mínimo de capacidade de resiliência desse meio ambiente, de recuperação desse meio ambiente, para que ele possa repor esse recurso natural e ser explorado futuramente por as próximas gerações. E como a gente faz isso? Existe um instrumento que é o licenciamento ambiental. Se eu for partir do princípio maior, eu tenho a Constituição Federal de 88, no artigo 225, onde a gente tem no caput, ou seja, o corpo central desse artigo versa que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. De uma maneira geral, esse é o texto central. Então, o que eu tenho aí de informação? A necessidade de proteger o meio ambiente e, consequentemente, todos têm o direito e o dever de proteger o bem ambiental. Só um parênteses. Existe a terminologia preservação, tanto na Política Nacional do Meio Ambiente, quanto na Constituição Federal de 88. Mas, nesse sentido, de uma maneira geral, o termo preservação entendam no sentido de proteção. Então, quando eu tenho o termo preservação no caput do artigo 225 da CF 88, quando eu tenho o termo preservação na maioria dos artigos que versa a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, está no sentido de proteção.
Porque se hoje eu traduzir o conceito que é de preservação, atualmente o conceito é de intocabilidade do meio, ou seja, a própria legislação estaria indo de contra o uso racional do recurso e sustentável. Tá? Então, a gente tem uma legislação que ela tem um caráter conservacionista. Tá? Existem alguns pontos, obviamente, onde o termo preservação na legislação ele é utilizado com o sentido de intocabilidade do meio, principalmente quando a gente está falando do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que não é o nosso caso agora. Tá? Mas, no geral, da política e da política nacional de meio ambiente e da Constituição, o termo é no sentido de proteção. Tá? Só para que a gente esclareça. E a política nacional do meio ambiente tem alguns instrumentos, que é um deles o licenciamento ambiental. Tá? Então, o que é que a gente precisa só compreender nesse momento? Quando eu falo de licenciamento ambiental, é um procedimento administrativo, tá? Onde eu tenho que considerar as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas que são aplicáveis ao caso. Tá? E ele vai disciplinar o quê? Os utilizadores de recursos ambientais e potenciais poluidores de uma maneira geral. Então, o que versa pela própria Política Nacional do Meio Ambiente a questão do licenciamento ambiental? É trabalhar através de um procedimento administrativo para disciplinar o uso racional do recurso. Ou seja, é uma forma que eu estou analisando documentos técnicos para conceder ao empreendedor a utilização do recurso natural, o seu funcionamento de uma maneira geral. Então, eu parto do pressuposto que eu vou avaliar construção, instalação, ampliação e funcionamento. Ou seja, desde a etapa onde eu estou fazendo a concepção inicial do projeto, o planejamento, que a partir daí eu comece a discutir a sua implementação, ou seja, a construção, e depois o seu funcionamento propriamente dito. E é dentro dessas etapas, principalmente no que cabe ao licenciamento ambiental, o que a gente chama de licença prévia, é onde eu tenho o principal documento para ser avaliado os reais impactos ambientais do empreendimento. Tá? Então, dentro desse pressuposto, o que é que vai acontecer? Eu vou, na licença prévia, apresentar o principal documento. Se for um grande empreendimento passível de significativo impacto ambiental, como, por exemplo, uma construção de uma hidroelétrica, aí sim eu vou partir para um estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto de meio ambiente, considerado como EIA-RIMA, ou como alguns autores têm chamado hoje, o EPIA, que é Estudo Prévio de Impacto Ambiental. É só uma questão de nomenclatura, tá bom? Então, baseado nesse pressuposto, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ter uma avaliação bem ampla e considerável acerca do meu empreendimento e do impacto que ele vai estar causando. Então, a função central da avaliação de impacto ambiental dentro do licenciamento se concentra na nossa licença prévia, tá? Que é o principal estudo que a gente vai estar direcionando. Então, vamos definir impacto ambiental. É toda ação ou atividade de uma organização que, adversa ou benéfica, produz alterações em todo o meio ambiente ou apenas em alguns de seus componentes. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma atividade como um empreendimento, que ele pode gerar, né, uma certa pressão no meio, e essa pressão pode gerar um resultado benéfico ou adverso, ele vai gerar alterações. Ou alterações dos componentes de ordem físico-química, biológica e antrópica. Então, essas alterações é o que a gente considera como impacto ambiental. Tá? Eu posso gerar nas 3 componentes? Posso. Posso gerar em uma componente? Posso. Vai depender do tipo de impacto ambiental. E aí a gente vai analisar se é adverso ou benéfico. Exemplos de impactos ambientais benéficos. Normalmente, os aspectos positivos do empreendimento vão estar associados à questão socioeconômica. O empreendimento, quando se instalar, vai gerar emprego, vai gerar renda,
vai fazer uma organização no local e tudo mais. Então, normalmente, dentro do aspecto social e econômico, ou seja, da parte antrópica, é que nós associamos os impactos positivos. Mas um outro aspecto que também pode ser levado em consideração aqui é quando a gente começa a fazer uma avaliação em termos físico-químicos ou biológicos, se eu posso ter algo significativo ou não. Tá? Eu não sei se eu já citei esse exemplo na turma de vocês, acredito que não, porque não ministrei nenhuma disciplina específica dentro dessa linha de raciocínio. E eu participei de alguns projetos na área de implementação na parte de energia. E nos aproveitamentos de marés, nós fizemos alguns levantamentos e algo que a gente também considera como impacto positivo em alguns aspectos. Por exemplo, em determinadas áreas onde foi construído a estrutura para comportar o equipamento que vai fazer a geração da energia mediante o aproveitamento do potencial de maré, o que acontece? Essas estruturas elas são de alvenaria. Então, com o passar do tempo, elas acabaram sendo utilizadas pela própria natureza como áreas do berço da vida marinha. Ou seja, eu comecei a transformar aquela estrutura de alvenaria em arrecife de coral. Aquilo não foi previsto no projeto. Aquilo foi algo que acabou se consolidando com o tempo. E no decorrer do projeto, no monitoramento do projeto, percebeu-se essa característica. E isso depois foi avaliado como um impacto positivo. Então, podem ser que algumas coisas acabem surgindo com o tempo. E inicialmente a gente não está prevendo. Agora, claro que a partir do momento que foi detectada essa situação, isso também foi colocado como impacto positivo. Ou seja, num processo de renovação da licença de operação, já se colocou essa observação. Porque isso também é um ganho desse projeto, desse empreendimento, na avaliação do órgão ambiental. Então, acaba sendo algo que conta como positivo no processo de renovação da licença de operação. Então, algumas situações que vão acontecendo, a gente vai estar observando para verificar se eu tenho outros impactos que, porventura, não foram previstos. Inclusive, impactos negativos, tá, gente? Só que, claro, existe uma avaliação padrão. Então, eu já sei que, por exemplo, para um determinado empreendimento, órgão ambiental, eu já tenho noção dos principais impactos que podem ser causados naquela área. Se algo novo acontecer, o empreendimento é obrigado a reportar a situação. Tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam nesse momento é que existem algumas características que nós precisamos observar e na avaliação no decorrer do projeto, isso também pode ser incluído algo que, porventura, pode não ter sido previsto em alguma situação. Tá? Então, dentro dessa concepção inicial, o que é que nós vamos observar? Deixa eu só primeiro voltar para cá. Eu já tinha pulado um slide, peço desculpas. Vamos voltar para cá. Tá? Então, o que é que a gente precisa observar aqui? Primeiro, que, como eu estava falando, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, a 693881, ele tem o que a gente chama de instrumentos. O que são esses instrumentos? São os métodos que a gente tem dentro da lei utilizados para proteção, para tutela do bem ambiental. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, padrões de qualidade ambiental. Isso está previsto pela legislação e isso é refletido, por exemplo, nas resoluções do CONAMA, que colocam padrões de emissões de poluentes, por exemplo. Então, dentro dessa estrutura, nós temos aí a necessidade de fazer o desmembramento da lei. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente era uma lei que fala sobre a proteção ambiental em caráter geral. E ela dá uma série de instrumentos que podem ser utilizados de uma maneira geral.
cabe aos estados e aos municípios trazerem essa legislação para o seu contexto local, regional, consolidar legislações como política estadual, política municipal de meio ambiente, trazendo as especificidades necessárias para cada ente da federação. Isso é um outro ponto. Mas em caráter geral, esses instrumentos eu tenho dentro dos padrões de qualidade, basicamente as resoluções do CONAMA. Tá? Eu vou ter o zoneamento ambiental. Se eu for pegar o zoneamento ambiental, eu tenho que ele é o quê? Ele é um documento, na verdade um estudo técnico, para eu determinar potencialidades e fragilidades de uma determinada área. Ou seja, literalmente, eu vou zonear, eu vou mapear aquelas áreas e através de estudos ambientais que vão ser feitos com esse zoneamento, a gente define essas potencialidades. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem esse mapeamento, e hoje vocês podem, inclusive, entrar no site da SEMA do Estado, e, se eu não me engano, ainda está, não sei se está atualizado, tá, gente? Mas tinha até então um documento chamado Macrozoneamento do Estado do Pará. Lá eu tenho esse zoneamento feito de maneira macro, bem ampla, mas que eu tenho as atribuições de cada região em termos de potencialidade e do que ele pode exercer. O que é que isso me ajuda? Me ajuda a definir a questão do planejamento urbano e territorial, da questão do uso e ocupação do solo. De acordo com as potencialidades de cada região, a gente vai direcionar as principais atividades. Tá? Isso é um ponto. Depois eu tenho explicitamente a avaliação de impacto ambiental, que é o terceiro item aqui. Tá? Que é tudo isso que a gente tem abordado com vocês e que a gente está estudando. Mas por que eu estou pegando alguns amparos da legislação? Por que eu estou falando dos instrumentos? Porque, na verdade, quando eu faço a avaliação de impacto ambiental, né, até para o ato do licenciamento ambiental, eu tenho que trazer à tona todos esses instrumentos. Ou seja, eles se aplicam dentro da avaliação de impacto ambiental. Posteriormente, nos estudos que a gente vai consolidar, eu vou ter que trabalhar com padrões de qualidade, eu vou pegar o zoneamento para me dar uma base de informação até, e se eu estiver dentro do órgão ambiental, eu tenho outro aspecto a ser avaliado. No processo do licenciamento ambiental, o órgão ambiental avalia a questão da localidade do empreendimento e se este é viável para aquela área. Quando é que ele define isso? E quando é que ele pode vetar um determinado empreendimento? Através das informações do zoneamento ambiental, tá? Que é uma outra ferramenta que vai te proporcionar esse suporte. Né? Nós temos o próprio licenciamento e a revisão das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Né? E aí, olha o que ele fala: licenciamento e revisão. Vamos entender, nesse contexto geral, que quando ele fala revisão de atividade, a gente vai estar atrelado à licença de operação. Tá? E incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação e a absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Isso aí, vamos colocar aí um entre aspas nesse último ponto, tá? Porque também tem que ter isso aqui principalmente está atrelado a o que a gente chama de viabilidade técnica e econômica para o empreendimento. Ou seja, eu não posso também começar a redirecionar para determinados empreendimentos soluções que não são técnicas e principalmente economicamente viáveis para o porte do empreendimento. Então, isso aí a gente avalia com muita cautela nesse sentido. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam daqui, que extraiam da Política Nacional do Meio Ambiente? Eu tenho a necessidade de resguardar o bem ambiental. Como eu faço isso? Prioritariamente através do licenciamento ambiental. No ato do licenciamento ambiental, eu defino qual é o instrumento ou o projeto, o documento de avaliação de impacto ambiental. Eu trago as legislações que são condicionantes ao funcionamento do empreendimento através dos padrões de qualidade ambiental, resoluções do CONAMA, por exemplo. Tá? E eu começo a avaliar e revisar o empreendimento. Ou seja, eu comecei a colocar numa sequência as ações que eu preciso, que são os meus instrumentos de aplicação
tá, da proteção ambiental que versa a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, é a partir desse pressuposto que a gente começa a discutir o que nos interessa especificamente agora, que é a avaliação de impacto ambiental através dos instrumentos. Dentro da avaliação de impacto ambiental, eu tenho diversos documentos que podem ser utilizados. Desde o EIA-RIMA, que é o EIA, na verdade, que é o mais completo e complexo projeto, documento gerado, até projetos mais básicos, como Relatório Ambiental Simplificado, o RAIS e por aí vai. Projeto Básico Ambiental e dentre outros elementos. Quem me define isso é o meu termo de referência, de acordo com o tipo de empreendimento que está sendo direcionado. Quando eu estou falando de um instrumento de avaliação de impacto ambiental, de uma maneira geral, ele tem algumas informações. Tá? Aqui eu estou colocando como exemplo central o EIA, que é o principal. Tá? Então, o que é que nós temos que observar aqui? Primeiro, que ele é um estudo realizado por determinação legal para licenciamento de atividades potencialmente degradadoras e ou modificadoras do meio ambiente, natural e socioeconômico e cultural, arqueológico, paleontológico de uma maneira geral. Tá? E eu tenho algumas informações que eu coloquei nessa figura abaixo que vão disciplinar a questão do EIA, mas que serve de raciocínio, tá? Que fique claro, para basicamente todo tipo de estudo de impacto ambiental. Perdão, para basicamente todo tipo de avaliação de impacto ambiental, tá? Mas a gente vai utilizar o EIA como exemplo. Então, o que é que eu preciso entender desse contexto aqui? Primeiro, eu preciso ter as informações gerais. Nesse primeiro momento, essas informações gerais consistem em saber o que é o empreendimento, possibilidade de locais onde ele pode se instalar, para que eu comece a ter o início de uma avaliação. Tá? E aí eu começo a caracterização do empreendimento. O que é que eu quero dizer com isso? A caracterização do empreendimento, e aí eu vou usar a linguagem técnica da gestão ambiental, eu acredito que vocês já tiveram pelo menos o SIG 1, né? Eu não sei se já tiveram o SIG 2, eu não lembro agora. Já tiveram o SIG 2? Mas isso aqui que eu vou falar é só um termo técnico que a gente utiliza. Desculpa, Matheus, é só agora que eu vi a tua pergunta. O Matheus está perguntando sobre o zoneamento seria um elemento da avaliação ambiental estratégica. Tá, sim. O que é que acontece? A avaliação ambiental estratégica, ele é uma... Vamos dizer assim, eu tenho a avaliação de impacto ambiental e eu tenho a avaliação ambiental estratégica. Ela envolve não só a questão do instrumento técnico, a avaliação de impacto ambiental, mas ele vai envolver também a questão política. Tá? Direcionamentos políticos, consolidação de legislação de uma maneira geral na tutela do meio ambiental. E ele faz uma discussão muito mais ampla, além da avaliação de impacto ambiental. Então, só para que vocês entendam rapidamente esse contexto, dando um exemplo bem simples. Vamos dizer que eu tenho um corpo hídrico, tá? E eu tenho aí a instalação da indústria A. Então, o que o órgão ambiental faz? O órgão ambiental, ele tem os dados do zoneamento. Tá, ok, não vira o SIG 2, beleza. Estou só fazendo parênteses para responder a pergunta do Matheus, que eu não tinha visto. Depois eu volto para o raciocínio lá, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho o corpo hídrico. Eu tenho a indústria A. O órgão ambiental vai lá e avalia o licenciamento. Só que o que o órgão ambiental inicialmente fará? Ele vai avaliar a indústria A, as características da indústria A, o potencial impactante da indústria A e vai fazer as recomendações para que essa indústria A possa funcionar. Beleza. Passou um tempo, vai a indústria B. Então, o órgão ambiental avalia a indústria B. Qual era o procedimento? Só a indústria B atendeu a legislação, tá tudo certo, pegou as condicionantes do licenciamento, tudo ok, atendeu, gerenciou os aspectos ambientais, pronto. Resolvido o problema. Quando eu estou falando de avaliação ambiental estratégica, eu também extrapolo essa questão de uma avaliação individual. Então, o que é que vai acontecer?
eu tenho o corpo hídrico, ele tem uma capacidade de receber carga poluidora e diluir essa carga poluidora. Inclusive a carga poluidora que eu digo tratada, viu? Já dentro do processo do licenciamento. Mas eu começo a analisar que aquele corpo hídrico, ele recebeu já a indústria A e recebeu a indústria B. Então, dentro de uma avaliação ambiental estratégica, eu posso, enquanto órgão ambiental, inclusive, negar a implementação de uma indústria C. Ah, mas se a indústria C está dizendo que está dentro do padrão, que cumpriu tudo direitinho e atendeu a legislação, só que dentro dessa discussão mais ampla da avaliação ambiental estratégica, eu também tenho que observar a capacidade do corpo hídrico. E eu sei que, por exemplo, com a indústria A e a B, ele já está entrando no limite. Se eu colocar a indústria C, mesmo a C atendendo os padrões da legislação, mas o corpo hídrico não tem mais condição de comportar uma terceira indústria. Porque aí ele vai entrar em estágio de degradação. Ele não vai ter mais capacidade de diluir essa carga. Entenderam? Então, a avaliação ambiental estratégica ela é muito mais ampla. E ela é hoje um instrumento muito utilizado com zoneamento econômico ecológico, ou zoneamento ambiental, ou zoneamento ecológico econômico. O nome é a mesma coisa, só autores usam variações do nome, da nomenclatura. Então, ele avalia. E tem aí um instrumento muito mais amplo para discutir a proteção do bem ambiental, que hoje é uma ferramenta muito utilizada. Tá? Então, acredito que eu já respondi. Vamos voltar para o slide que a gente estava, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui para o slide, nós temos caracterização do empreendimento. E aí, como eu estava dizendo, vamos utilizar a linguagem técnica de SIG, né? Da parte de gestão ambiental, eu acredito que vocês viram essas definições em SIG 1. Aspecto ambiental. Só para que vocês compreendam, quando eu estou falando de aspecto ambiental, pela definição da 14.001, Sistema de Gestão Ambiental, elementos da atividade, processo, serviço ou produto que interage com o meio ambiente. Então, quando eu faço a caracterização do empreendimento, eu também preciso fazer o levantamento do que a gente chama de aspecto ambiental. Por quê? Na caracterização do empreendimento, esses aspectos ambientais são exatamente os elementos que vão interagir com o meio. Ou seja, de uma maneira geral, eu tenho os principais aspectos ambientais que a gente pode definir aqui. Resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. Tá? Para a gente compreender dentro da questão de alterações adversas que eu posso causar no meio ambiente. Então, basicamente, eu teria essas três funções aqui a serem analisadas. Resíduos, efluentes, rejeitos de uma maneira geral, efluentes e emissões atmosféricas. Tá? Então, quando eu caracterizo o empreendimento, eu caracterizo esses aspectos ambientais. E aí eu tenho condição de saber o grau de periculosidade, porque aí eu vou fazer classificação e caracterização do resíduo. Tá? Eu vou começar a analisar também sobre os efluentes, quais são as prerrogativas legais, normativas com padrão de emissão, o que eu tenho de carga poluidora que eu posso lançar no meio ambiente, qual é a concentração dessa carga poluidora que eu posso lançar no meio ambiente e, consequentemente, as emissões. Tá? E aí, qual é o sistema de filtragem? Eu não sei se vocês já viram o controle da poluição atmosférica, mas eu acredito que se não viram, vão ver. Tá? E aí, dentro do controle da poluição atmosférica, eu vou definir qual é o sistema de filtragem, fazer a questão das chaminés, das áreas de escape e tudo mais, caracterizar as minhas emissões atmosféricas, se é fuligem, fumaça, material particulado, qual é a granulometria, saber qual é o sistema de filtragem mais adequado para o tipo de material que eu estou lançando e por aí vai. Então, existe essa necessidade de eu caracterizar, porque lá na frente eu preciso ver como eu vou gerenciar esse aspecto. Tá? E só para que a gente entenda rapidamente, quando eu falo gerenciar o aspecto de um empreendimento mediante a necessidade de uma condicionante da licença de operação, eu estou falando em gerenciar aspecto ambiental. Eu não estou falando em sistema de gestão ambiental, tá bom? Nenhum órgão ambiental e a legislação ambiental brasileira não obriga nenhum empreendimento a ter
Sistema de gestão ambiental. Ela obriga você gerenciar o seu aspecto ambiental. É diferente. Porque quando eu falo de sistema de gestão, como vocês já viram, sabem que tem toda uma estrutura global a ser implementada na empresa e que a partir daí o que vai acontecer? Esse empreendimento vai ter que definir políticas, metas e objetivos ambientais para poder estruturar os programas. Se eu for fazer uma analogia do sistema de gestão com o licenciamento ambiental, a única coisa que a gente tem ali são no gerenciamento dos aspectos da licença de operação. Então, o que é a licença de operação? Teu empreendimento vai funcionar, teu empreendimento está gerando resíduo, está gerando efluentes e emissões. Beleza. Então, eu, órgão ambiental, vou te obrigar a gerenciar resíduo, gerenciar efluente, gerenciar emissões. Se eu for traduzir isso para o que é o sistema de gestão ambiental, isso nada mais é do que a parte do que a gente vai definir como programa de gestão ambiental. Então, o que a gente chama de PGA dentro do SGA nada mais é do que atender às condicionantes da licença de operação para gerenciar os meus aspectos ambientais. Tá ok? Então, só para que a gente entenda. Quando eu estou montando um sistema de gestão, se a minha empresa já tem o licenciamento ambiental, eu vou lá na licença de operação e pego todas as informações. Porque tudo que ele está pedindo lá, eu vou colocar no meu programa. Claro que dentro do sistema de gestão ambiental, o programa de gestão ele vai ampliar ainda mais em alguns aspectos. Mas eu já tenho quase tudo do que eu preciso do meu programa de gestão se eu já tiver o documento do licenciamento ambiental para licença de operação. Tá? Só para que vocês entendam de uma maneira geral. Tá? Então, a partir desse pressuposto, o que está acontecendo? Eu caracterizei. Então, eu já comecei a identificar os meus aspectos, o grau de periculosidade dos meus aspectos. Isso é um ponto. Agora, segura essa informação. Ele vai para o segundo ponto ali. Área de influência. Beleza. Como é que eu vou definir a minha área de influência? Vocês têm noção disso? Hein? Coloquem aí no chat se vocês têm alguma noção como é que eu defino uma área de influência. Tá, vocês estão no caminho, tá? De uma maneira geral. Tá? Não necessariamente espaço físico ou biótico, Vanessa, mas assim, basicamente o que o Luan comentou lá em cima e a Adriane também está nesse sentido. Magnitude do empreendimento, analisando quem pode ser afetado de maneira direta ou indireta. Tá. Então, a área de influência pode ser determinada com raios, onde classifica a área diretamente afetada e indiretamente afetada. Tá, o que acontece, gente? A gente precisa definir e delimitar. Dentro da avaliação de impacto ambiental, a gente tem dois fatores. Quando a gente fala de área de influência, eu estou analisando área de influência direta e área de influência indireta. Então, basicamente, para que a gente compreenda, quando eu estou falando de área de influência direta, é aquela diretamente afetada pelo empreendimento. Ou seja, eu estou lançando um efluente, mesmo ele tratado, num corpo hídrico. Aquilo é a minha área de influência direta. Tá? Ou seja, é a partir do momento em que eu... A partir do momento em que eu fiz o quê? Que eu lancei no corpo hídrico, ele está gerando reações com o corpo hídrico. Aquele aspecto ambiental que nesse caso aqui que eu usei como exemplo é o meu efluente. Então, ele já está diretamente afetando o meu corpo hídrico. E vai haver, logicamente, de acordo com a vazão do corpo hídrico, uma capacidade de diluição e de dispersão daquela carga poluidora, ou seja, daquele efluente que foi lançado no corpo hídrico. A minha área de influência direta, ela também pode ser definida por um outro documento, por uma outra conceituação. Peguem o conceito de meio ambiente da norma ISO 14001. Se eu pegar lá, o conceito de meio ambiente da norma, ele vai dizer que circunvizinhança e que opera o empreendimento. O que acontece? Esse ponto central aqui, tá? Se eu pegar vamos lá, vou pegar o conceito geral de meio ambiente, até os amparados pela legislação, como a própria Política Nacional de Meio Ambiente. Conjunto de interações de ordem física, química e biológica, que abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Quando eu pego o conceito de meio ambiente da 14.001, ela está escrita com outras palavras, mas é basicamente isso também que ela quer dizer. Conjunto de interações de ordem física, química e biológica que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Só que ele começa esse conceito dizendo que meio ambiente é a circunvizinhança que opera o empreendimento, e aí dá o resto da frase. O que acontece com isso? Eu estou dentro do conceito de meio ambiente da 14.001 delimitando. Delimitando quem? O meu meio ambiente. Se eu for fazer uma relação dessa circunvizinhança que opera o empreendimento, ela é basicamente o que a gente define na avaliação de impacto ambiental como área de influência direta. Então, dentro do conceito de meio ambiente da norma 14.001, eu defini e estruturar o meu sistema de gestão e os meus programas de gerenciamento e até mesmo as ações de monitoramento dos meus programas de gerenciamento, ou seja, dos meus PGAs, eu preciso saber qual é a área de influência direta. Lógico que no decorrer da disciplina a gente vai ter uma explanação maior a esse respeito, mas nesse primeiro momento vocês precisam ter essa compreensão mais geral, tá ok? Então, nessa estrutura é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, vamos partir do pressuposto que eu defino área de influência direta ou área diretamente afetada a partir do momento que eu tenho aquela área, aquele meio ambiente que está recebendo imediatamente o aspecto ambiental. A minha área de influência indireta já seria, por exemplo, eu lancei o efluente no corpo hídrico. Beleza. O corpo hídrico tem uma vazão. Ok. Essa vazão está cuidando para dispersar aquela carga poluidora, para diluir aquele efluente lançado no corpo hídrico. Só que a 30 quilômetros eu tenho uma comunidade. Vamos dizer que por algum motivo eu tenho uma redução na vazão desse corpo hídrico. Ou seja, eu diminuo a capacidade de diluição dessa carga poluidora. Então, daqui a 30 quilômetros, esse corpo hídrico pode chegar com uma concentração de carga poluidora que afete alguma coisa naquela comunidade. Afete a questão da pesca ou o uso para abastecimento e por aí vai. Ali é uma área de influência indireta que sofreu impacto ambiental. Ou seja, isso também vai nos definir uma outra questão que nós vamos abordar lá na frente, que é o que a gente chama de impacto direto e impacto indireto. Tá? O impacto direto é aquele causado imediatamente na ação, aspecto, meio ambiente. Na interação, na ação não, perdão. Na interação, aspecto, meio ambiente. O impacto indireto são consequências dessa interação, do aspecto com o elemento ambiental. Tá? Então, a gente tem impacto de primeira ordem, que é o direto, e a gente vai ter os indiretos. Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e por aí vai. Existem, inclusive, metodologias de avaliação de impacto ambiental que trabalham com o que a gente chama de diagrama. Então, eu tenho um aspecto ambiental e eu tenho o principal impacto que ela causa. E aí, eu vou começar a ramificar. Aquilo, por exemplo, deixa eu trazer isso para uma coisa mais prática. Vamos imaginar que eu tenha agora uma situação de desmatamento. Tá? Então, eu vou fazer supressão de cobertura vegetal. Qual é o meu impacto direto ali? Retirada da cobertura vegetal. Só que a retirada da cobertura vegetal, que é o impacto central, gera alteração do microclima da região, perda de umidade e nutrientes do solo, pode gerar processos erosivos. Daqui, dos processos erosivos, aliás, da perda de umidade e perda de nutrientes, eu posso iniciar processo de desertificação. Da alteração do microclima da região, eu altero o regime hidrológico da área. E assim vai, entenderam? Eu tenho um impacto central, que foi o direto. Eu tenho as consequências desse impacto direto. Aqui eu citei os de segunda ordem. E desses de segunda ordem, eu ainda citei outros fatores. Já seriam impactos de terceira ordem.
E assim vai. Só que eu tenho um limite de avaliação. Por quê? Porque senão eu vou me perder. Esse diagrama ele vai ficar gigantesco e eu vou me perder na discussão da avaliação de impacto ambiental. Ele é uma metodologia de impacto utilizada. Só que ela é uma metodologia, vamos dizer assim, inicial. Por quê? Porque já me dá um panorama da situação em termos de problemas ambientais. E aí eu vou até uma, sei lá, terceira, quarta ordem. Não passem disso, porque aí começa a expandir demais e você se perde na discussão. Mas e até uma terceira ou uma quarta ordem de impacto ambiental, de consequência, já dá para você ter um panorama e uma visualização bem significativa da mudança desse cenário mediante a atividade ou a pressão antrópica exercida naquela situação. Depois, eu defini as minhas áreas de influência, que é o que a gente estava discutindo aqui, área de influência direta e área de influência indireta. Tá? Mas eu também preciso fazer o quê? Um diagnóstico. Perceberam que, inicialmente, o que é que eu estou fazendo? Basicamente, eu estou pegando informações do empreendimento. O que é que eu quero dizer com isso? Caracterização dos aspectos e a área de influência pelo tipo de aspecto e aonde eu pretendo lançar esse aspecto ambiental. Então, eu já tenho as informações do empreendimento. Agora, eu preciso montar o quê? Um diagnóstico ambiental. O que é esse diagnóstico ambiental? Ele nada mais é do que eu começar a fazer a caracterização do meio ambiente. Eu não caracterizei a empresa, o empreendimento, agora eu vou caracterizar o meio ambiente. Tá? Por quê? Porque eu preciso verificar quais são as informações que eu tenho no meio, quais são as fragilidades do meio, quais são as potencialidades no meio, o que é que eu tenho de recursos naturais, se eu tenho áreas de relevante interesse ambiental, quais são os serviços ambientais que estão sendo prestados, ou seja, eu preciso mapear esse local onde o empreendimento vai se instalar, onde ele vai começar a funcionar de certa forma. Por que eu preciso disso? Essas informações elas são importantes porque lá na frente é isso que vai me ajudar a predizer os impactos ambientais. É isso que vai me orientar para eu definir que tipo de alterações eu vou causar no meio. Então, vamos pegar, por exemplo, um empreendimento como Belo Monte. Eu precisei fazer um diagnóstico do meio. Caracterizei caracterização hidrogeológica. E nesse caso aí eu tenho aproveitamento hídrico. Então eu tenho que ver as características geológicas, as características hidrológicas da área, a questão do corpo hídrico, que lá na verdade foi o rio Xingu. Qual é a vazão? Quais são as características do corpo hídrico? Quais são as características do meio ambiente onde Belo Monte vai se instalar? Eu estou falando só inicialmente de características físico-biológicas. Ou seja, questões do fator biótico e do fator físico-químico. E eu ainda tenho questões aí do diagnóstico ambiental que precisam ser avaliadas, que é a questão antrópica. Por quê? Eu estou em áreas de reserva indígena, eu tenho comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais que vivem à beira do corpo hídrico e tiram seu sustento, a sua vida é gerada em torno do corpo hídrico. Tá? Então, são fatores que no meu diagnóstico tem que constar essas informações. Então, eu preciso catalogar as comunidades, preciso catalogar os indígenas, saber como vai se dar a vazão do corpo hídrico. Tá? Para quê? E aí entra também outras características. Sazonalidade. Por quê? No período de chuva, eu aumento a vazão. Eu aumento a oferta, a disponibilidade hídrica. No período de estiagem, há uma redução. Eu também, no meu diagnóstico, tenho que levar isso em consideração para compreender o contexto, ou seja, a dinâmica de funcionamento daquela área. Por quê? Quando eu estou no período de estiagem, o que vai acontecer? Vai diminuir o volume, vai diminuir a vazão. Como isso afeta os indígenas e as comunidades? Como isso afeta o meio biológico?
Só que eu sei que existe uma característica pelo tempo de ocupação dessas comunidades e a própria adaptação do meio ambiente a se adequar a esse regime de estiagem. Beleza, montei o diagnóstico. Levei em consideração uma diversidade de fatores aí para que eu monte esse diagnóstico, para que eu tenha essa informação do meio. E agora o que eu vou fazer? Eu estou aqui com o diagnóstico, eu vou pegar a caracterização do empreendimento, eu já tenho o raio de influência desse empreendimento, eu tenho a caracterização, a identificação e o grau de impacto que pode ser causado, o grau de periculosidade do meu aspecto ambiental. O que é que eu vou fazer? Vou sobrepor a caracterização do empreendimento ao diagnóstico. Eu tirei um raio-x da área, vamos dizer assim. Bem popularmente falando, seria assim de maneira simples. Eu fiz um raio-x do meio ambiente e agora eu coloquei os meus aspectos ambientais. O que que isso faz? Quando eu sobreponho essas informações, agora eu consigo analisar os reais impactos ambientais que vão ser causados. Porque eu tenho a característica dos meus aspectos, eu tenho a característica do meu meio. Quando esse aspecto entrar em contato com o meio ambiente, que alteração ele causa? Agora eu vou ter condição de saber. Agora eu vou ter condição de prever esses problemas ambientais. E aí também saber se os impactos vão ser adversos ou benéficos. Então, entenderam que existe uma sequência de raciocínio para a avaliação de impacto ambiental. Eu coloquei como exemplo o EIA, mas isso se aplica ao raciocínio para qualquer tipo de avaliação de impacto ambiental que vocês, porventura, vão ter que fazer algum dia, quando de um licenciamento ambiental, quando trabalharem como engenheiros ambientais. Tá? Então, agora eu estou prevendo os impactos. Beleza. Eu começo a saber as alterações, eu começo a saber os meus problemas. E dentro disso é que eu vou começar a propor as minhas medidas mitigadoras. Porque eu já sei como ele vai afetar o corpo hídrico, como ele vai afetar o solo, como ele afeta a vegetação, como ele afeta a biodiversidade, que tipo de efeitos ele vai gerar nos serviços ambientais, na questão antrópica, como é que ele vai interferir. Voltamos para a situação da hidrelétrica de Belo Monte. Eu precisava construir e eu tenho as barragens. No caso de Belo Monte, eu tenho 2 barragens. Tá? Então, quando ocorre a barragem, o que é que vai acontecer? Eu vou alagar, eu tenho a área do lago. Então, eu tenho que definir as cotas de inundação. A partir das cotas de inundação, eu defino o raio do lago. E eu tenho que ter uma margem de segurança. Por quê? Porque eu sei que vai haver uma expansão, principalmente no regime de muita chuva, porque aí eu vou ter um volume de água muito maior no reservatório, então ele vai se expandir e vai alagar uma área maior. Então eu trabalho com esse máximo mais uma margem de segurança. Eu defini a área de influência da minha barragem. Então o que acontece? Quando eu defini essas cotas, que a gente chama lá, no caso de levar até a cota 100, quando eu defini até o limite da cota 100, eu já sei exatamente quais são os reais impactos que eu vou exercer no meio. O que é que eu quero? Eu não fiz um diagnóstico, eu sei quem é a população ribeirinha, que está dentro até do limite da cota 100, quem eu preciso remover, como eu vou remover a biodiversidade, tá? Principalmente a fauna local, eu tenho que realocar essa fauna para uma outra área, e a partir daí eu começo com essas ações de avaliação dos impactos e as medidas mitigadoras. Que é exatamente o quê? Remoção das comunidades que vão ser diretamente afetadas pela inundação. Ou seja, eu tenho que realocar essa população. Só que dentro dessa avaliação de impacto, eu também preciso entender uma outra coisa. Eu tenho populações que são tipicamente ribeirinhas, que nasceram à beira do rio, viveram à beira do rio. Eu não posso simplesmente dizer para eles, olha, se desloquem para a cidade. Isso não existe. Ele não vai saber se adaptar, ele não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho. Essa população vai sofrer muito com isso, então eu tenho que realocá-los para áreas que são próximas a corpo hídrico, para que eles mantenham a mesma característica. E o que normalmente acontece em grandes projetos dessa natureza? Muitos desses indivíduos, dessas famílias, elas são realocadas e reassentadas em assentamentos.
Lá em Belo Monte, a gente chama de RUCs, que são as áreas que foram criadas para fazer o deslocamento dessa população. Só que aí são bairros planejados, só que a população que é ribeirinha não se adequa a essa situação. Isso é um problema ambiental. Então, eu tenho que ter esse discernimento para realocar essa população para a área próxima a corpo hídrico. Tá? São questões que eu tenho que avaliar para verificar como eu vou ter uma forma de amenizar, nesse caso, o impacto socioambiental ou socioeconômico ou impacto antrópico que eu estou gerando nessas comunidades. Porque, senão, eu só estou tapando o sol com a peneira e gerando um problema muito maior lá na frente. Essa população ela não vai se adequar, né, num centro urbano, vai ficar marginalizada e eu vou ter problemas com essa população, questões de saúde, marginalização, uma série de outros fatores que vão acarretar problemas até para o centro urbano por conta disso e para o próprio indivíduo que foi realocado de maneira equivocada. Tá? Então, são situações que a gente tem que começar a compreender quando eu faço avaliação de impacto ambiental. E aí propor as ações que a gente chama de medidas mitigadoras. Após a implementação dessas medidas, eu defini quais são as medidas mitigadoras, e aí, após essa implementação, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar essas implementações, que são chamados programas de monitoramento. Então, os meus programas de monitoramento vão proporcionar avaliar se as medidas mitigadoras foram ou não atendidas, foram realizadas, contempladas. Essas medidas mitigadoras fazem parte do estudo da avaliação de impacto ambiental. Tá? E são quase sempre as chamadas condicionantes do órgão ambiental para que o meu empreendimento possa funcionar. Então, mediante essas questões, a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo. E o meu programa de monitoramento vai fazer exatamente isso. E como a gente está falando de EIA, eu tenho o RIMA, que é o Relatório de Impacto de Meio Ambiente. Qual é a função do RIMA? Ele é porque o que preconiza o estudo de impacto ambiental, ou seja, um documento utilizado para empreendimento de grande potencial impactante e degradador, é a chamada audiência pública. Eu preciso realizar uma audiência pública, principalmente com a comunidade diretamente afetada pelo empreendimento, para discutir o empreendimento. E na audiência pública, analisar o documento, quais são os impactos, quais são as questões de mitigação ou compensação desses impactos ambientais. Só um parênteses, quando eu falo em ação compensatória, é normalmente quando eu tenho um impacto caracterizado como irreversível. Então, já que ele é irreversível, não é o impacto que eu estou gerando que eu posso mitigar. Então, eu preciso compensar. De alguma outra forma, eu vou compensar um impacto que eu não tenho como reduzi-lo, como remediá-lo. Tá? E o RIMA, ele traz essas informações básicas sobre o que é o empreendimento, os impactos, o diagnóstico do meio e as ações. O empreendimento, caracterização, diagnóstico, os impactos e as ações mitigatórias ou compensatórias a esses impactos ambientais. E no linguajar mais simples. Por quê? Como ele vai para a audiência pública, normalmente eu estou lidando com uma população com menor grau de escolaridade ou de esclarecimento. Então, quanto mais for acessível a linguagem do RIMA, melhor para ser discutido na audiência pública. Tá ok? Então, a função central aqui é exatamente esta. É a gente ter essa avaliação e aí compreender todo o contexto em que o empreendimento está. Então, quando eu falo de avaliação de impacto ambiental, e eu já comentei com vocês, a gente considera como uma das grandes áreas do nosso curso de engenharia. Tá? Por quê? Porque dentro da avaliação de impacto ambiental, eu vou ter uma série de ferramentas, ou seja, de conhecimento técnico, de disciplinas que vocês viram e ainda vão ver ao longo do curso, né, que vão ser aplicadas nesse processo, tanto de diagnóstico quanto de caracterização dos aspectos, a predição dos impactos ambientais e as ações das medidas mitigadoras. Todas as disciplinas que versam sobre a parte de controle são utilizados aqui
para serem aplicadas nos aspectos ambientais como as ações mitigadoras dos impactos ambientais. Ou seja, eu tenho um efluente com uma carga poluidora, eu vou implementar um tratamento desse efluente para reduzir essa carga poluidora. Tá? E assim colocar isso dentro do padrão da legislação para que eu possa lançar no meio ambiente, partindo do pressuposto que o meio ambiente tem a capacidade de receber até essa carga de concentração que eu estou lançando e consegue depurá-lo, não gerando impacto ambiental significativo, e a própria capacidade de resiliência do meio absorve esse impacto. Porque eu lançar um efluente tratado dentro do padrão da normativa da legislação não significa dizer que ele não vai causar impacto ambiental, mas significa que ele passou por um estudo técnico para definir que aquela carga de concentração o meio ambiente consegue absorver e eliminar, de certa forma. Então, esse é o pressuposto básico para eu atender a legislação. Tá? Então, com base nisso, a gente começa a fazer essa avaliação. Tá? E traz à tona uma gama de disciplinas e de informações que são aplicáveis à avaliação de impacto ambiental de uma maneira geral, que eu estou falando da grande área de avaliação, que é um dos eixos, um pilar nosso do curso. Tá? E com base nisso, a gente consegue começar a realmente atuar profissionalmente dentro da área da engenharia ambiental, nesse sentido. Isso aqui são informações que a gente vai utilizar, basicamente, condições obrigatórias para o licenciamento ambiental de qualquer tipo de atividade, salvo dispensa de licenciamento. Mas todos os outros projetos ambientais, de certa forma, têm como pressuposto básico predizer impactos e entrar com ações de mitigação de impactos ambientais. Então, vai para essa linha de raciocínio, tá? Para que vocês compreendam. Então, dentro do estudo de impacto ambiental, só para a gente continuar, o que a gente observa? Ele contempla as análises e informações sobre a situação da região onde a atividade será desenvolvida e quais são as modificações que dela poderão ocorrer. O EIA dá origem ao RIMA, que é o nosso relatório, e ambos são necessários para a licença prévia, primeira etapa do licenciamento ambiental, como a gente já discutiu. E eu comentei com vocês que a licença prévia é onde a gente realmente apresenta o principal estudo, né, que vai falar sobre os impactos ambientais do empreendimento e as ações de compensação. Tá? Porque na licença de operação eu só vou executar as ações de compensação, que são o gerenciamento dos meus... Perdão, as ações de mitigação, que são o gerenciamento dos meus aspectos. Tá? Que é aquilo que a gente está abordando de uma maneira geral. Então, dentro da avaliação, nós temos o que a gente chama de termo de referência, a gente já até abordou isso com vocês em licenciamento de estudos ambientais. Foi a optativa que a turma fez. Então, nós temos um termo de referência que nos disciplina e nos orienta para as 3 fases da licença, o que em cada etapa delas eu vou apresentar. Beleza. Então, mas basicamente, na estrutura central definir empreendimento, a área de influência, diagnóstico, como a gente falou. Tá? Então, o prognóstico ambiental, que já está discutindo a questão dos impactos ambientais pela área de influência, uma análise integrada, onde eu tenho um meio físico e biótico e um meio socioeconômico. Tá? A partir daí, esses impactos vão me proporcionar controle, mitigação e monitoramento. São as medidas ambientais, tá? E os programas ambientais, principalmente quando a gente fala de sistema de gestão ambiental, né? Os nossos programas, para que a gente tenha essas medidas e a gente gere um prognóstico, ou seja, qual é o estado que nós vamos planejar, ou seja, o estado futuro para o empreendimento. Isso eu tenho condição, para o empreendimento e para o meio ambiente, tá? Isso eu tenho condição de prever através da modelagem ambiental, por exemplo. Eu trabalho com cenários, tá? Então eu posso predizer qual é o cenário que vai ser gerado mediante a situação que a gente está avaliando, que a gente está discutindo sobre um determinado empreendimento dentro dessa característica. Partindo dessa característica, o que acontece? Nós vamos atuar dentro da estrutura de avaliação, que aqui eu só coloquei de uma maneira diferente aquela primeira figura que nós utilizamos inicialmente. Tá? Então, dentro dessa análise, por exemplo, voltando para cá, depois da área de influência, o empreendimento, o diagnóstico,
o que é que nós temos? A análise integrada. Tá? E dentro dessa análise integrada, a gente está fazendo a previsão dos impactos ambientais, lembrando que eu vou estar prevendo impactos ambientais com base no que eu delimitei da minha área de influência, que nesse caso, basicamente, a nossa atenção ela é focada na área de influência direta. Eu vou ter que colocar no estudo de impacto ambiental a minha área de influência indireta? Sim. Eu vou ter que colocar os impactos diretos e os impactos indiretos de empreendimento? Sim. Mas o meu foco central é área de influência direta e impacto direto, ocasionado pelo empreendimento. Eu tenho as informações das indiretas até talvez um terceiro ou quarto grau, né? Mas eu já sei que há uma diminuição da intensidade do grau do impacto ambiental também, mediante essa sequência de informações, né, ou consequências do impacto primário, e com isso também a gente pode propor, dependendo da característica, as medidas mitigadoras. Mas o meu foco central é a área de influência direta e impacto direto ocasionado pelo empreendimento. Tá? E entrar com as ações de controle e mitigação. Dentro do licenciamento ambiental, basicamente, como eu já falei, gerenciamento dos meus aspectos. Tá? As medidas ambientais que a gente vai implementar. Qual é a função aqui de trabalhar no controle, mitigação e monitoramento? É, basicamente, controlar aspectos, tá? Reduzir o potencial impactante ou degradador daquele aspecto ambiental, e aí entra a mitigação, e monitorar o comportamento desse aspecto ambiental mitigado no meio ambiente. Tá? Exemplos de situações, por exemplo, se eu pegar um aterro sanitário, então eu tenho a estrutura das células, um sistema de drenagem do percolado do chorume. Beleza. Esse chorume ele vai para um tratamento. Tá? Ele vai estar sendo descaracterizado e dependendo da característica do aterro, eu posso pegar esse chorume tratado, fazer a recirculação dele ou vou pegar esse chorume tratado e lançá-lo no meio ambiente. Então, eu preciso monitorar. Um outro ponto. Na questão da licença de operação, existem condicionantes. Condicionante de estrutura da célula, condicionante do sistema de drenagem de percolado, condicionante do sistema de drenagem de chorume, condicionante do sistema de drenagem de água da chuva, de água pluvial, condicionante do sistema de drenagem de gás e o que eu vou fazer com esse gás. Tá? E a própria estrutura da célula, se ela está realmente confinando o resíduo. Tanto é que eu faço o quê? Eu tenho que, dentro da área do aterro e no entorno do aterro sanitário, instituir o que a gente chama de poços de monitoramento, tanto a montante quanto a jusante do aterro. Por quê? Eu preciso ter uma confirmação de que as ações de controle e mitigação estão sendo executadas da melhor maneira possível. Como é que eu faço isso? Através do monitoramento. Então, por que eu instituo os poços de monitoramento no aterro e no entorno dele? É exatamente para confirmar isso. Por quê? Se o meu confinamento está adequado do resíduo, se o meu tratamento de chorume está adequado, na hora que eu coletar a água nos meus poços de monitoramento, ela não vai dar nenhum problema. Ela não vai dar nenhuma alteração. Ela vai manter a característica original. E como é que eu sei disso? Porque a montante, fora do terreno do aterro, eu tenho instituído um poço de monitoramento. Para exatamente saber a característica original, tá? Que é, vamos dizer assim, o meu poço zero, onde lá eu tenho a água que não entra em contato, não vai passar pelo aterro, e eu tenho lá após o aterro. Por quê? Que aí eu vou comparar a minha amostra, vamos dizer assim, uma amostra zero, com os poços de monitoramento dentro e depois do aterro. E se eu tiver o mesmo padrão, ok, todas as minhas ações de controle e mitigação estão em acordo com o que versa a licença de operação, com o que versa a legislação, e o meu aterro está funcionando tranquilamente.
Agora, se eu detecto nos postos de monitoramento alguma alteração, eu preciso fazer uma investigação. Eu posso instituir uma ação de perícia ambiental, para identificar o que é que está acontecendo. Então, alterou? Quais foram as análises que eu fiz? Que tipo de alteração deu? Isso é proveniente da questão do resíduo, da contaminação direta, é proveniente do chorume ou alguma outra característica que está influenciando e alterando a questão do padrão e da qualidade da água no posto de monitoramento. Para que, através do laudo técnico das características do laboratório, que foram examinadas no laboratório, mostrando as alterações do corpo hídrico, né, eu identifique o que pode estar afetando. E aí eu vou confrontar com o meu chorume, por exemplo, que vai ser o meu principal elemento, que com certeza vai ser, num primeiro momento de uma ação de perícia, identificar exatamente isso. Possivelmente eu estou tendo contato com o chorume. E aí eu preciso analisar o chorume bruto e o chorume tratado. Ver as características dos dois e depois analisar as características no meu posto de monitoramento. Qual é a concentração? Entenderam? Então, com base nisso, eu já analiso se as minhas ações de controle e mitigação estão sendo efetivadas. Tá? Eu citei um exemplo que seria na questão, por exemplo, do aterro sanitário. O que a gente tem como ação de monitoramento? Eu posso também coletar solo? Posso. Vou fazer coleta de solo e identificar. Mas a minha preocupação maior, normalmente, é com o recurso hídrico. Eu tenho um lençol freático, eu posso ter a movimentação desse lençol para uma área onde eu tenho poços artesianos, poços de captação. Então, tudo isso aqui vai influenciar, tá? No entorno do empreendimento e por aí vai. Então, eu tenho o solo, dependendo da característica do solo, e geralmente, quando eu vou implementar um aterro sanitário, eu já vou procurar uma localidade onde eu tenha um solo mais argiloso, porque isso é um ponto positivo para uma alternativa locacional para aterro. Então, beleza. Eu já parto do pressuposto que eu tenho um solo mais argiloso, ou seja, ele já tem uma capacidade de impermeabilização natural. A velocidade de escoamento do meu elemento contaminante, por exemplo, o meu chorume, aí ele já é reduzido. Mas eu posso coletar solo também no entorno do empreendimento para ver se houve uma movimentação. Principalmente se eu já tiver um tempo considerado de vida útil desse aterro. Vamos dizer que ele foi projetado para 15, para 20, para 25 anos. Eu já tenho 10 anos de funcionamento, então, de repente, coletar solo já vai ser interessante, porque eu já consigo ter, né, uma avaliação ao longo desses 10 anos se houve, né, algum problema e isso afetou o solo também. Eu vou utilizar bioindicadores. Então, a gente pode pegar os chamados bioindicadores naturais que já sinalizam algum problema. Por exemplo, em área de lixão, em área de aterro, quando eu tenho uma característica de contaminação do solo, é muito comum eu ver mamona. É uma vegetação que ela, principalmente se ela não for muito característica daquela região, ela vai crescer já indicando que eu tenho contaminação no solo, porque ela é propícia para crescer nesse tipo de solo contaminado. Então, aquilo já é o meu primeiro indicador, ou o meu bioindicador de poluição ambiental. Então, são fatores que eu vou ter que observar e analisar. Entenderam? Que eu estou chegando numa área, eu preciso diagnosticá-la. Então, de acordo, obviamente, com a experiência profissional de vocês, com aprofundamento dos conhecimentos e tudo mais, vocês já vão chegar num ponto onde já ao fato de só chegar numa determinada área e observá-la, vocês já começam a ter uma base dos problemas que aquela área pode ter. Vocês podem errar? Pode. Nem sempre a gente está certo. Mas eu tenho informações que o meio já me repassa. E diante dessas informações, através dos meus bioindicadores, eu já tenho condição de predizer alguns problemas. E aí eu vou confrontar com o quê? Uma possibilidade de identificação de aspectos ambientais. Eu falei um exemplo claro de um aterro sanitário. Mas beleza, se eu simplesmente tivesse sendo chamado para fazer uma avaliação de impacto ambiental numa área, eu cheguei naquela área, aparentemente eu não tenho nenhum tipo de atividade,
ou pelo menos a primeira visão, eu não tenho nenhuma atividade específica, mas eu já começo a perceber que eu tenho problemas na área. Morte do ecossistema aquático, está tendo algum problema no ecossistema aquático, ou a água está com odor, ou está com uma coloração, eu estou vendo peixe morto, ou então eu estou vendo uma vegetação, uma parte da vegetação morrendo, ou eu estou vendo uma vegetação que não é característico daquela área, mas que essa vegetação pode ser um bioindicador, por exemplo, como a mamona, ou outro tipo de bioindicador. Uma determinada espécie que está se proliferando a mais. Então está havendo um desequilíbrio, né, da questão do ecossistema, da cadeia alimentar. Então, por que essa determinada espécie está se proliferando? O que está ocasionando essa propensão de aumento de um determinado número de indivíduos de um grupo ou de uma espécie específica? Então, isso já são, num primeiro momento, amostras de situações. Então, com base nessas primeiras informações, eu já começo a tentar identificar quais são os possíveis impactos ambientais que eu estou tendo na área e, com base nesses possíveis impactos ambientais, quais são as possíveis atividades que gerariam esse problema. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a análise invertida. Só que isso acontece quando? Quando você já tem uma certa experiência profissional. É normal, no começo a gente vai ter dúvida, a gente vai ter uma insegurança. Não tem problema, gente, a gente está aprendendo. É normal. Mas depois de um tempo, vocês estudando e aprofundando, vocês já conseguem fazer praticamente o processo inverso. Chegar na área, identificar o problema e aí trazendo. Até identificar, isso aqui pode estar sendo causado por conta desse tipo de atividade. E aí você já vai fazer uma prospecção sobre essa possível atividade naquela área, para saber se tem ou não, até para confirmar inicialmente. Só que, claro, isso aí é uma base inicial. Se eu fosse traduzir isso para uma metodologia de AIA, quando eu li para vocês lá no começo o ementário, isso aí é o que a gente chama de método ad hoc, tá? Que é, na verdade, um brainstorm, uma tempestade de ideias, onde a gente reúne uma equipe de profissionais específicos daquela situação em questão e começa a discutir. Então, com base no que você vai vistoriando e você vai vislumbrando, você traz para aquela equipe a discussão e vocês vão predizendo umas situações. Aquilo é considerado um método de AIA? Ele é considerado um método de AIA consistente e usual para eu escrever no projeto? Não. Aquilo é um método de AIA que, digamos assim, é o primeiro momento que você vai ter para discutir a avaliação de impacto ambiental de um empreendimento. É o chamado método ad hoc. Vocês vão sentar e vão começar a discutir. Olha, acho que é isso por causa disso, eu vi isso aqui é causado por conta disso, e assim vai. Faz uma lista, aí entra o segundo método, que é o checklist. Então eu posso fazer uma listagem de situações que a gente está discutindo e analisando, para que eu comece a ter uma base de informações que vão me orientar nos estudos que eu vou fazer. Porque eu preciso caracterizar o empreendimento, eu preciso fazer um diagnóstico da área. Na hora que eu vou fazer diagnóstico da área, eu preciso fazer levantamento de solo, de vegetação, de recurso hídrico, mandar para análise. Por quê? Porque o meu diagnóstico significa dizer que eu estou fazendo o quê? Uma análise do estado atual daquele meio. E é muito importante a gente também fazer análises, porque essas análises elas vão ser utilizadas para me dar uma base da situação atual e até resguardar o empreendimento, caso ele seja acusado de uma situação que ele, porventura, não pode ter gerado. Um exemplo simples foi num projeto que eu participei de geração de energia. Tá? O que é que nós fizemos lá? Nós fizemos um diagnóstico da área onde a gente vai implementar o projeto de energia. Beleza. Nas análises iniciais do diagnóstico, a gente já detectou a presença de óleo queimado no corpo hídrico. O nosso sistema de geração de energia ele era híbrido, usava biomassa e diesel. Só que o que acontece? Quando o projeto começou a funcionar, houve uma denúncia do projeto de que nós estávamos lançando óleo queimado no corpo hídrico. O IBAMA bateu lá. Se eu não tivesse feito um diagnóstico, se eu não tivesse feito um laudo técnico da situação,
e ter comprovado que existiam amostras de laboratório, aliás, análises no laboratório que demonstraram a presença de óleo queimado no corpo hídrico antes da implantação do projeto, possivelmente a gente ia recair na responsabilidade diante desse problema ambiental. Mas nós comprovamos que já tinha presença, mostramos que nós não estávamos jogando óleo queimado, né, na execução do projeto, e isso resguardou o projeto junto ao IBAMA. Se eu não tivesse feito o diagnóstico, possivelmente eu não teria como provar que não teria sido o projeto. E a gente ia ser aplicado uma multa nesse sentido, por conta disso. Entenderam a importância do diagnóstico? Porque a gente já também prevê possíveis problemas. Porque, mas aquela determinada área é de uma população ribeirinha. Tudo bem. Eles lidam com a água, eles nasceram na água, eles vivem na água, mas isso não quer dizer que eles não podem causar impactos ambientais também no corpo hídrico. Pelas suas embarcações, pelas suas ações de uma maneira geral. Entenderam a diferença? Então, isso é uma situação que nós precisamos observar. E se eu não tiver um diagnóstico muito bem construído, eu vou ter problemas lá na frente com o meu empreendimento. Tá? Então, é importante vocês sempre se atentarem para essa situação. Tá? E o monitoramento, ele vai dar sequência a todas as ações que fizeram. O monitoramento, ele é a confirmação de que todas as ações de controle e mitigação que vocês implementaram estão em conformidade com o que pede o órgão ambiental pela licença de operação e no atendimento à legislação. Se não for assim, vocês vão ter problemas lá na frente. E o outro ponto é a nossa resolução 0686 do CONAMA. Só trazendo aqui a discussão, e ele fala sobre qualquer alteração, e aí entra a definição legal, né, pela resolução do CONAMA de impacto ambiental. Alteração de propriedade física, química e biológica do meio ambiente causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam saúde, segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Tá? Então, isso aqui é só para que vocês entendam quando a gente fala, dentro do contexto de impacto ambiental, o que é que nós precisamos observar de certa forma. Então, gente, a partir desse momento, quando a gente tem essas características, né, a gente começa a visualizar dentro do aspecto com a relação com o meio ambiente, quais são essas alterações adversas e quais são os meios que ele interfere de alguma forma. Tá? Então, dentro desse pressuposto, é o que a gente tem como base para discutir nesse nosso panorama inicial. Então, assim, a nossa aula de hoje, eu acho que já estou há quase 2 horas falando, tá mais do que suficiente por hoje para a gente ter uma introdução. Eu não sei como é que estava essa questão da conceituação de vocês, né, diante desse panorama inicial. Esse panorama inicial eu fiz questão de trazer para a disciplina de AIA2 para a gente ter uma rápida revisão do que seria a AIA1, né, e entender um contexto onde a gente vai começar a entrar e a discutir. Então, pronto. Beleza. Então, no geral, aqui, pelo que eu estou vendo, está tudo certo, está tudo tranquilo. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje, tá? E amanhã a gente dá continuidade. Amanhã, na verdade, mais tarde não. Amanhã eu já passo algumas coisas no grupo do WhatsApp para vocês. Já vou passar os slides, alguns materiais, tá? Para a gente começar já a avançar no conteúdo, tá bom? E a aula de amanhã a gente já começa a entrar mesmo numa discussão mais direcionada, tá ok? Então, agradeço a todos. Tenham todos uma boa noite e amanhã a gente continua a nossa aula.